Amados irmãos, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia do Leblon, no Rio de Janeiro, é com muita alegria que hoje voltamos aos estudos de nossa casa e antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento ao Deus Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos de nossa instituição que dirigem os trabalhos da casa, pedindo que nos ilumine o raciocínio, que nos ampare os sentimentos, para que possamos ter momentos proveitosos durante esse estudo. A casa nos convida a refletir hoje sobre um tema de fundamental importância em nossas vidas, quando Kardec, no capítulo 10º do Livro dos Espíritos, na parte referente à lei de liberdade, ele vai nos colocar a questão do livre-arbítrio, onde nós vamos ver que a liberdade de agir, a liberdade de sentir, a liberdade de fazer aquilo que é do nosso desejo, aquilo que é do nosso interesse, sempre foi uma preocupação dos filósofos, desde todos os tempos, desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, sempre houve essa preocupação com relação à liberdade. Por que será? Porque certamente, do ponto de vista teológico das religiões, essa liberdade de agir ela vai esbarrar diretamente na questão do mal que nós observamos no nosso planeta, onde tantas atitudes refletidas que nós, os seres humanos, promovemos e cometemos, isso leva, inclusive, a uma base de sofrimento nosso e da sociedade. Na contrapartida, se Deus é suprema bondade, supremo amor, é suprema justiça, como é que fica essa questão? Partirei então de Deus a possibilidade do mal? Não, com certeza que não. Analisado os aspectos dos atributos do Criador, isso seria impossível. Então, numa determinada época, se atribuiu a um ser, o Satanás, que teria justamente a função de cooptar os homens à prática da maldade. Mas aí, o que acontece? Se tudo é criação do divino, se tudo é criação do onipotente, esse ser também seria criado por ele, e disputaria com ele poder, né? Porque ele teria capacidade de interceptar as ações do bem. E Santo Agostinho, inclusive, um dos pais da Igreja, que dentro da obra da codificação é o espírito que mais mensagens deu acerca de todos os assuntos, com a lucidez e com a evolução espiritual que lhe é característica, ele escreveu um livro exatamente sobre o livre-arbítrio, para contrapor essa questão de que o mal não pode surgir do Criador. Então, o mal é um atributo do homem, justamente no uso do seu livre-arbítrio. E Kardec, então, vai nos ponderar, perguntando aos espíritos acerca dessa questão do livre-arbítrio. Mas antes, vamos, ao início, né, desse estudo que ele faz da lei natural, quando ele coloca na questão 825 aos espíritos a questão de que se haverá no mundo uma posição em que o homem possa ufanar-se, jactar-se de gozar de absoluta liberdade. Ou seja, eu sou livre, nada intercepta o meu direito de fazer o que eu quero. Então os espíritos respondem que não, porque todos precisamos um dos outros, os pequenos, tanto os pequenos como os grandes. Não tem como nós vivermmos isolados no mundo em que nós estamos. Todos estamos condicionados a viver, a compartilhar, para usar um termo bastante da época, a compartilhar a nossa vida de relação com os outros irmãos que nos cercam.
E depois, então, na questão 833, Kardec vai perguntar acerca da liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pelo qual goze ele de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: no pensamento goza um homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias, ou seja, obstáculos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, é a colocação que Kardec faz, e depois ainda ele vai fazer uma colocação na 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consequência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ou seja, no recôndito do ser, na origem, né, do pensamento, que dá origem aos sentimentos, que dá origem, depois de passar pelo âmbito da vontade, dá origem ao nosso fazer, ao nosso proceder. Então, é com base nesse estudo da lei de liberdade que Kardec vai falar, vai questionar os espíritos acerca do livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? É a liberdade que temos de arbitrar aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos, aquilo que nós vamos fazer. Né? E Kardec então pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? O livre-arbítrio, ou seja, aquilo que nós fazemos, nós temos liberdade? E os espíritos respondem que, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir, a liberdade de obrar. Que sem o livre-arbítrio nós seríamos meramente uma máquina, um robô. Né? E continua Kardec questionando que do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, desde que nós nascemos. Aí os espíritos vão dizer que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Então nós temos liberdade de agir se nós temos vontade, se a nossa vontade determina que nós devemos fazer, nós temos liberdade de fazer. Mas que nas primeiras fases da vida, quase nula é essa liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, a criança não expõe muito os seus desejos, não. Ela fica realmente presa às questões das suas necessidades básicas. À medida que ela vai se desenvolvendo, vai entrando na juventude, ela vai tendo, digamos, maiores interesses em relação às coisas que cercam a vida, né? E, a partir daí, ela começa a aplicar o seu livre-arbítrio, atendendo, né, os seus desejos, as suas vontades. E continua Kardec perguntando-se que não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer, reportando, inclusive, os espíritos, Kardec, ao fato de que, se nós somos espíritos eternos, se essa encarnação que nós estamos vivendo agora não é a primeira, nem será a última, nós temos no arcabouço, né, do nosso ser espiritual as realizações, as vivências anteriores e que projetam na existência atual, né, os nossos sentimentos instintivos, né, de as sensações, os desejos que já estão contidos lá no nosso ser espiritual. E a pergunta de Kardec se isso não seria um obstáculo ao uso do nosso livre-arbítrio agora. Será que o passado projeta uma coisa no nosso presente e isso cerceia o nosso livre-arbítrio? E os espíritos respondem que as predisposições instintivas são as que o espírito antes de encarnar, são as do espírito antes de encarnar.
Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática dos atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Aqui eles estão trazendo uma questão que nós temos sempre conosco, e mesmo dentro da doutrina, queremos atribuir aos espíritos inferiores, aos espíritos maus, aos espíritos que querem nos induzir pelos processos obsessivos a essas práticas danosas, não só a nós, quanto aos nossos irmãos de humanidade. Ou seja, querendo tributar de fora de nós as responsabilidades do uso mal feito do nosso livre-arbítrio. Claro, os espíritos estão dizendo que isso é, de fato, uma realidade possível. Por quê? Porque quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós emitimos os nossos desejos ao universo, né, ele fica disponibilizado, e os espíritos que têm os mesmos tipos de pendores, o mesmo tipo de sentimento, vêm se associar a nós. Ou para tirar partido dos nossos interesses, né, ou para, então, poder, de alguma maneira, terem uma participação nas atividades que eles, como espíritos encarnados, não têm essa possibilidade. Então, daí a necessidade que nós temos, de fato, de vigiar o nosso pensamento, vigiar os nossos sentimentos, para não atrair esses espíritos descompromissados com o bem, compromissados com o mal, que às vezes até somam a esse descompromisso nosso, realmente nosso, né? Então, continuam os espíritos nessa resposta, dizendo que não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Então, não adianta querer dar desculpa que eu fiz isso porque o meu obsessor, porque aquele espírito mau se aproximou de mim e me levou a cometer esse tipo de equívoco. Não tem arrastamento irresistível. Nós temos, de fato, algumas tendências que são do passado, diante de determinadas coisas. Então, nós temos uma tendência forte a fazer aquilo que, por vezes, tem até uma história muito interessante, né, que nós queremos apenas, por vezes, só os benefícios. Pedimos uns espíritos que nos ajudem, quando temos condições de dialogar com os benfeitores espirituais, pedimos que nos socorram, que nos ajudem a curar determinadas mazelas físicas, dificuldades que nós temos. E nesse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, A Vida Escreve, tá? É do Hilário Silva, o primeiro livro que eu li ainda na minha início da minha juventude, faz tempos, né? Então, ele diz aqui na lição 17, ele conta uma historinha muito rápida, muito ligeira, mas muito propícia, né, na apreciação da questão do livre-arbítrio, quando ele diz aqui, dá o título de O que acha, irmão? Então, ele diz que João Neves, que era um moço de muita fé, sempre recorria aos préstimos de benfeitor desencarnado, que ajudava os doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de conhecida médium. Era um benfeitor, né, que, incorporado numa médium, muito capacitada, ele ajudava a quem o procurava. E por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo tratava a saúde do João, através de passes com inexcedível paciência. Certo dia, incorporado a médium, o caridoso amigo considerou, ou seja, o bondoso espírito considerou para o João. João, tudo temos feito por suas melhoras. Entretanto, o problema gástrico está renitente. Ele sofria de um problema gástrico que há muitos anos, 5 anos, vinha curando lá nas reuniões de tratamento e a coisa não melhorava. E o espírito, nesse dia, teve a oportunidade de conversar com ele e perguntou direto, né? João, e aí, como é que está? Ele trata, dá passe e tudo mais, e a coisa não melhora.
Aí ele resolveu fazer um teste. Perguntou assim, João, o que comeu você hoje no almoço? Olha só que interessante. O rapaz, no uso do seu livre-arbítrio, virou-se para ele e falou assim, bom, comi feijão e arroz, 5 batatas, 2 empadas grandes, um prato de salada, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. E relanceando o olhar pela sala, como se recorresse à memória, ainda acrescentou. Parece que foi só isso. Notando que o espírito ficou em silêncio, o João indagou. O que acha, meu irmão? O benfeitor sorriu através do médium e respondeu. Eu, João, o que posso falar? Pensa apenas que o único remédio, em seu caso, seria Deus conceder a você 2 estômagos. Ou seja, nós estamos usando do nosso livre-arbítrio, pedindo socorro espiritual para nos curarmos, mas, ao mesmo tempo, usamos o mesmo livre-arbítrio para exceder na gastronomia, para exceder no consumo exagerado daquilo que seria alimentação. Vai gerar uma doença, vai gerar uma gastrite, que era o caso do rapaz. Então, os espíritos vêm, cuidam de nós, nos ajudam, nos dão o benefício amoroso, mas se nós não mudarmos os nossos desejos, não controlarmos, tiver a vontade de controlar os nossos desejos, a coisa não vai se desenvolver. Né? É o que ele diz aqui. Não existe condições irresistíveis, né? Arrastamento irresistível. Mas eu não posso ver um pudim que eu fico... Né? Não tem arrastamento irresistível. Nós temos que aprender a controlar os nossos desejos se sabemos que aquilo realmente nos é prejudicial. E continua Kardec perguntando, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida em prejuízo do livre-arbítrio? Ou seja, é o caso ligado à história que nós vimos. Será que o organismo não exerce uma influência sobre o nosso livre-arbítrio? Aquele desejo forte, né, que vem até das coisas do passado, de vermos uma determinada coisa, ou aquela compulsão que nós temos quando uma coisa nos agrada, quando nos alimenta, nos satisfaz. Né? Será que isso aí, esse organismo, digamos, o famoso comer com os olhos, né? A gente não pode ver assim que se acende aquele desejo quase que incontrolável de comer, né? Excessivamente. Então, os espíritos respondem que é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não é que dá a faculdade. Nos mundos superiores, nos mundos mais evoluídos, os corpos são menos densos do que o que nós temos aqui na Terra, né? Eles exercem uma influência mais reduzida, né, sobre os desejos do espírito, mas que não é o corpo que dá, né, a faculdade. Onde estão as faculdades? Está no corpo ou está no espírito? O glutão, por exemplo, esse que não pode ver os alimentos, que se excede invariavelmente. Né? A questão do alcoolismo, que vai ser tratado na questão seguinte, né? Até que o programa dos alcoólicos anônimos dá conta de que você deve evitar o primeiro gole, para que não venha a se exceder. Evitar a primeira garfada, para não venha a se exceder no doce, nos alimentos que não lhe são prejudiciais. Mas de onde é que vem esse desejo? Quase que incontrolável. Será que é do corpo?
É o corpo que determina as nossas atitudes? Efetivamente que não. Não é o corpo. Isso está no nosso espírito. Quem pensa, quem sente, quem age é o espírito, não é o corpo. O corpo é apenas a ferramenta, é um instrumento dos nossos desejos, né? Então será realizado a partir do nosso corpo. Então, dizem os espíritos aí, daí vem, porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre, se distinguam as faculdades morais das faculdades intelectuais. Tendo um homem um instinto de assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são os seus órgãos que dão. Somente ao bruto, semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de presumir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porque assim procede por vontade sua. Então, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós deixamos que o organismo exerça uma influência e depois queremos culpar justamente o nosso organismo. E ele dá um exemplo que ele vai para o extremo, aquele que tem o desejo do assassino, tem a tendência à violência, à prática do mal. Será que está no corpo? Não, efetivamente não. Está no espírito. E aqui, então, Kardec vai colocar no 847 aquilo que nós já antecipamos, quando ele pergunta assim, a aberração da faculdade tira ao homem o livre-arbítrio? A aberração é aquela situação em que nós perdemos, digamos assim, o controle, a lucidez, a clareza de raciocínio, né? Então, diz aqui os espíritos que já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, em outra existência, fútil orgulhoso ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode este espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota de um escravo e o mal rico de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria sobre o nosso corpo. O que ele está colocando aqui? O nome de idiotia. Naquele tempo de Kardec, esse era o nome que dava a todas as disfunções, né, da cognição. Os espíritos que renascem sem controle real sobre o seu corpo. Hoje, a psicologia, a psiquiatria tem novas classificações, né? E nós vemos, inclusive, aumentar na face do planeta essas condições. Talvez porque, com o avanço do progresso, com o progresso da ciência, das possibilidades múltiplas, os desejos infundados aumentaram muito e, consequentemente, os erros, né, que cometemos. Então, quando chegamos no mundo espiritual, na condição de indigentes espirituais, tendo falido nas nossas vivências, nós, combinado com os nossos espíritos benfeitores, pedimos para renascer em condições adversas, em condições realmente em que ficaremos limitados na possibilidade de errar de novo ou de continuar errando. Então, nascemos com as limitações, com as diversas síndromes que têm aumentado muito no seio da sociedade humana, né? A ponto, inclusive, das pesquisas colocarem que em cada família, de futuro, nós teremos um espírito reencarnado nessas condições. Castigo de Deus? Não. É a aplicação da lei
que nos possibilita nos reabilitarmos, reabilitar a nossa consciência perante as leis divinas. E claro que vão renascer no meio onde nós estamos compromissados. Aqueles que nos recebem nessas condições, eles são, digamos, coparticipantes, né, das nossas falhas, dos nossos erros. Muitas vezes não, muitas vezes são aqueles que vêm na condição de benfeitores nos ajudar nesse processo. É a lei de causa e efeito se cumprindo para que nós possamos retomar o caminho do dever, o caminho da retidão. Mas que isso constitui uma prova séria para o espírito, que quando no desprendimento do sono ele volta ao mundo espiritual, ele tem essa lucidez e com isso ele se apavora, com isso ele sofre, com isso ele sente. Para quê? Para que ele possa ir trabalhando. Aí ele acorda e o cérebro não tem condições de fazer realmente a operação natural e normal do espírito para o uso do seu livre-arbítrio. De fato, são provas muito difíceis, não só para o espírito reencarnante, mas também para aqueles que estão com eles nessa jornada terrena. É muito dura, é uma prova de fato muito dura. E outros, então, pedem para renascer, e como pobres, se não souberam utilizar bem os recursos que tiveram nas encarnações anteriores. Então, tem uma série de desejos de fazer, de conquistar, e estão limitados. Então, é a bondade de Deus permitindo que nós possamos passar por essas experiências para refazer os nossos caminhos. Então, se estivermos nessas condições de que nada na vida, a gente diz assim, parece que nada que eu faço dá certo, nada prospera, nada adianta, é insistir, é continuar. E principalmente ter a simplicidade de aceitar, né, aquilo que nos está imposto pelos nossos próprios pedidos. Né? O uso do nosso livre-arbítrio foi exercido, muitas vezes, num plano espiritual, na escolha das provas que nós iríamos atravessar. Então, nós temos, conforme está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que até que foi um assunto, né, que foi comentado na nossa última reunião, né, pelo companheiro que esteve conosco lá no culto, que acontece todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em nossa casa. Então, ele comentava até a respeito dos motivos de resignação, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, se nós estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, seja ela do ponto de vista moral, seja ela do ponto de vista material, das limitações mais diversas, da dificuldade de relacionamento com os nossos cônjuges, parentes, pais, irmãos, cunhados, isso tem um sentido, isso tem uma realidade que está lá no nosso passado. Se nós estamos limitados no nosso livre-arbítrio, porque a nossa mente não está conectada com o livre-arbítrio que o espírito possui integralmente, isso há de ter um motivo. E esse motivo, às vezes, está lá no passado, está colocado lá nas nossas existências anteriores. Agora, pode ser também que, no caso que a gente acabou de ler aqui do Dário Silva, esteja no presente. São as causas atuais das aflições. Quantas doenças, quantas dores, quantos sofrimentos nós buscamos exatamente pela maneira em que nós agimos. E pedimos aos bons espíritos, achamos que Deus está nos castigando, nada disso. Nós é que estamos realmente usando mal a nossa capacidade de ter a liberdade de pensar, de sentir e de agir. E continua Kardec perguntando se servirá de desculpa os atos reprováveis a ser devido à embriaguez, né? A aberração das faculdades intelectuais, excedemos na bebida. Era o comum naquela época. Né? Hoje em dia nós temos outros meios de nos exceder. As drogas, por exemplo, chamadas drogas ilícitas, né?
que tiram a nossa capacidade do raciocínio lógico, né? Então, Kardec está perguntando se devido à embriaguez, ou devido a esses usos, né, a aberração das faculdades que toldam, né, a capacidade intelectuais, se isso serviria de escusa, se poderíamos atribuir a isso uma desculpa, né? Então, os espíritos que não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma, comete duas faltas. Olha só, eles são incisivos, né? Nós utilizamos as drogas, o álcool, as outras drogas, para dizer assim, para ficar numa boa, para realmente, né, curtir, uma legal, é o que nós falamos. Mas o que nós queremos? Não é fazer coisa boa. É para, conforme eles dizem aqui, satisfazer as paixões brutais. Então, por isso que eles são categóricos. Em vez de uma, você está cometendo duas faltas, né? E continua Kardec, no 849, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Nessa questão, lá no livro A Gênese, Kardec trata lá do instinto e da inteligência. E vale a pena fazer uma visita. Acho que é capítulo 3 ou 4 da Gênese. Logo no início do livro, não estou lembrando o capítulo agora de memória. Mas vale a pena. E conforme dizia o Altivo Fanfilho, nosso querido irmão lá do Leão Denis, ele diz que muitas vezes, ao invés de ficar abrindo o livro ao acaso, né, o livro tem um índice. Vai lá no índice e vê qual é o assunto que está nos preocupando a atenção naquele momento, procura pelo índice e vai direto lá. Claro que muitas vezes nós abrimos o Evangelho, assim, chamado ao acaso, que na verdade não é. São os espíritos benfeitores que estão abrindo a página dentro daquilo que nós precisamos de ler e de entender. Mas, de qualquer maneira, utilizando o método do nosso querido Altivo, vamos lá no livro A Gênese, procurando pelo índice, né, instinto e inteligência, e nós vamos encontrar as reflexões de Kardec acerca desse assunto, né? Então, os espíritos respondem que o instinto o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, em uma liberdade as suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que o selvagem, também é mais responsável pelo que fazes, do que um selvagem o é pelos seus atos. Olha só, colocando aqui uma responsabilidade daquele que, quanto mais sabe, mais conhece, mais responsável se torna. Na medida que nós avançamos em conhecimento, e por isso Jesus nos garante lá no Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dos nossos erros, dos nossos equívocos, nos dando a dimensão verdadeira da vida eterna, do espírito, do ser inteligente que somos nós. Mas então nós nos tornamos mais responsáveis, porque hoje em dia, inclusive, os conhecimentos que a doutrina já nos dá, nós não podemos mais utilizar aquela frase, eu não sabia, ou então aquela, se eu soubesse. Sim, nós sabemos. Nós somos espíritos eternos, criados lá na questão, conforme Kardec coloca, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual o verdadeiro sentido, né, da reencarnação, para que nós reencarnamos. Então, os Espíritos respondem que Deus submete nós à encarnação para que nós possamos fazer o nosso processo evolutivo, né, e cumprirmos a parte que nos cabe na obra da criação. Então, nós somos co-criadores do Pai, nós temos uma responsabilidade na obra da criação
E quanto mais nós avançamos, maior é a nossa responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos fazer e, consequentemente, não podemos ter isso como desculpa. E, finalmente, no 850, que é a última questão, a respeito do livre-arbítrio, ele pergunta se a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade dos seus atos. Então, os espíritos respondem que é fora de dúvida que o mundo tem as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos. Ou seja, o mundo impõe determinadas dificuldades. A vida social nos estabelece condições de ficarmos restritos em determinadas coisas. Sim, realmente nos coloca, nos impõe. Né? Mas que, conforme os Espíritos respondem aqui, Deus deixa, né, para nós a responsabilidade de nenhum esforço empregarmos para vencer os obstáculos. Não tem obstáculo? Às vezes tem, mas cabe a nós a vontade, o desejo, né, de vencer esses obstáculos. E um pensamento do nosso benfeitor Emmanuel, uma lição belíssima, em que ele diz assim: repetindo o que os espíritos nos falam acerca desse tema, né? Que nós temos realmente a liberdade de agir, nós temos responsabilidade de fazer o melhor, porque nós seremos cobrados. Então, que a gente possa, refletindo sobre o uso que temos feito do livre-arbítrio, considerando uma questão importante também. Quando nós saímos do mundo espiritual para reencarnar, nós traçamos um planejamento da nossa existência. Os obstáculos que surgem, as dificuldades que aparecem, fazem parte desse planejamento. Que a gente possa ter, digamos, a vontade determinada de vencer com todos os obstáculos para que a gente não venha a chegar no mundo espiritual naquela condição que um amigo nosso dizia sempre, né, um palestrante espírita que nós conhecemos na nossa juventude, em que ele perguntavam a ele assim: o senhor tem medo de morrer? E ele dizia assim: não tenho medo não, meu filho. É o seu Flávio Pereira. Ele era um palestrante muito jocoso, muito engraçado, que falava com muito bom humor, mas com muita profundidade. Seu Flávio, o senhor tem medo de morrer? Eu falei: não, meu filho, eu tenho vergonha. Aí uma vez nós nos atrevemos: mas por quê? Vergonha de chegar perante o meu benfeitor espiritual e dizer assim, ele dizer assim: e aí, meu filho, como é que ficamos naquilo que nós planejamos? O que fizeste no seu livre-arbítrio, no seu processo de renovação espiritual? Pensemos nisso, nesses dias que correm realmente de muitas dificuldades, de muitos desafios, onde nós temos que fazer valer tudo isso que a doutrina nos ensinou até agora, como meio de renovação e de progresso. Lembrando que Deus está sempre presente em nossas vidas, nos ajudando. E nas dificuldades da vida, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos dê força, coragem, determinação, que fortaleça a nossa vontade em vencer as dificuldades e seguir adiante, com passos firmes, seguros, na direção da casa do Pai, onde seremos felizes. Que Ele nos abençoe, os bons espíritos nos protejam, que nós guardemos a paz, a coragem, a confiança e a fé. Muito obrigado.